Passamos a apresentar Entardecer de uma Vida, psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires, adaptação de Sidney Carbone. O senhor falou uma verdade, mas como mudar a cabeça das pessoas? Esclarecendo, meu amigo, esclarecendo. Vou conversar com o grupo espírita do qual faço parte e expor para ele a nossa conversa. Tenho certeza que as coisas mudarão. O senhor Luiz, que tinha chegado às 9 horas, permaneceu comigo até a tarde, quando se encerrou o horário de visitas. Na semana seguinte, quando fomos visitados pelo grupo do senhor Luiz, ninguém me chamou de vô ou tio, o que me deixou satisfeito. Mas notei que muitos internos não gostaram do tratamento formal e alguns até perguntaram o porquê do tratamento diferente. No dia seguinte, logo pela manhã, o senhor Luiz voltou ao asilo. Ele estava preocupado e chamou-me para sentarmos no banco do jardim. É impossível agradar a todos, senhor Francisco. O senhor gostou do tratamento recebido, mas os outros não. Não sei como agir. Pois eu estou satisfeito. Sinto-me mais vivo. Mas não podemos ser egoístas. Pensar somente em nossa satisfação pessoal é egoísmo. Parece que vamos nos desentender de novo. Podemos discordar, meu amigo. Mas nos desentender é outro assunto. Fica difícil atender cada um de uma forma. Estou chegando à conclusão de que o erro está em nós, e não naqueles que se relacionam conosco. Como assim? É simples. Se mudarmos nossa maneira de pensar, não precisaremos esperar que os outros mudem. Isso é perder o amor próprio? Não acho. Para mim, isso é ser realista. Eu não consigo pensar assim. Senhor Francisco, o senhor conhece aquele ditado que diz: a necessidade é que faz o sapo pular. Acho que nós estamos exigindo muito dos outros. Eu não penso assim. Afinal, temos mais conhecimentos do que eles. Mas para o nosso tempo. Para os dias atuais, muita coisa já foi superada. O que temos de sobra são dias vividos. O que nos dá uma certa vantagem em relação aos outros, mas conhecimento é uma coisa muito pessoal. Acho que nos falta reconhecer nossas limitações, aceitar o que o peso dos anos nos determina. Continuo afirmando que isso é perder o orgulho, o amor próprio. Velho para os outros é sempre uma coisa ultrapassada e sem valor em termos de produtividade. Esse é o nosso ponto de discordância, senhor Francisco. Deus faz as coisas muito bem feitas. O senhor já pensou se tivesse o conhecimento que tem hoje da vida há algumas décadas? Acho que eu seria um homem muito feliz e não cometeria os erros que cometi. Aí é que o senhor se engana. Seu conhecimento e sua experiência, aliados à sua juventude, seria uma arma perigosa nas mãos de um jovem rebelde. E então o senhor só teria a perder. Hoje, o peso dos anos que nos determina o desgaste físico funciona como um freio para os nossos impulsos indisciplinados. Sabe que às vezes o senhor me confunde. Ao mesmo tempo em que concorda com meu ponto de vista, afirma que estou agindo errado. Não é bem assim. Concordo plenamente que o senhor se sinta frustrado, mas nem por isso me nego a reconhecer a realidade que nos cerca. Somos velhos e limitados em nossos movimentos, muito embora tenhamos um vasto conhecimento da vida. Mas isso também não nos dá o título de mestre ou dono da verdade.
bem como não isenta os que nos cercam de nos respeitar pela experiência de vida que temos. Repito, eu fico confuso com o senhor, muito confuso. Não há motivo para isso, amigo. O senhor tem reclamado por reconhecimento, mas respeito não se impõe. Ele é uma consequência, e isso é muito individual. Me responda uma coisa. O senhor era médico ou psicólogo quando jovem? Nenhuma coisa e nem outra. Não tive esse privilégio. No entanto, fala como se fosse e está quase me convencendo de que sou dono de todos os erros. E quem não os tem, hein? Precisamos aprender a nos aclimatar às situações e a desfrutar o máximo delas. Ser velho não é um mal. É uma consequência de ter vivido muitos anos. E a velhice não é o fim. O senhor Luiz calou-se e ficou observando os pássaros que ciscavam no canteiro próximo enquanto eu pensava. Acho que ele tem razão. Mas, por outro lado, sermos tratados como criança pelos que nos cercam é um desaforo. E para ele, eu é que tenho que mudar e aceitar os outros como eles são. Mas isso é muito mais difícil do que viver 83 anos como eu. Ele agora vai embora e com certeza os filhos o estarão esperando para tomarem decisões juntos, enquanto eu vou ficar aqui sem ninguém que precise de mim. Nesse instante, o senhor Luiz me tirou dos meus pensamentos. Ei! O senhor está cochilando? Por que não vai para o quarto? Eu já estou de saída. Amanhã eu volto para continuarmos nossa conversa. O senhor vem para o almoço? Não. Minha velha pode acabar ficando enciumada. Virei na parte da tarde. Ah, então o senhor ainda é casado. Há 45 anos, meu amigo. Isso é bom. Eu fiquei viúvo muito cedo. Tive de ser pai e mãe dos meus filhos. Sinto muito pelo senhor. Deve ser bastante difícil ficar velho e não ter uma companheira. Voltamos ao princípio de nossa conversa. Aqui a gente vive muito só e é tratado como criança. Não nos dão valor. Acho que o senhor está precisando da ajuda de uma religião. Quem sabe? Bem, agora preciso ir. Amanhã eu volto. Então, por favor, leve este vidrinho e traga-o cheio de sal. Está bem, amigo, está bem. Até amanhã. Até amanhã. Quando eu era jovem, eu não tinha de me preocupar com essas situações próprias da velhice. Também eu era independente em tudo. Mas esta agora, depois de velho, ter de mudar minha maneira de ser. O senhor Luiz está errado. Os mais novos é que têm que mudar. No dia seguinte, bem cedo, já estava esperando meu amigo ansioso. Eram 9 horas quando Dona Nelly entrou em meu quarto, interrompendo a minha leitura. Deixe para ler o jornal mais tarde, seu Francisco. O senhor tem visita. Visita? Mas o senhor Luiz me disse que só viria à tarde. Vai ver, ele mudou de ideia. Vamos, eu acompanho o senhor. É muito feio deixar as visitas esperando. Assim que entrei na sala de visitas, me deparei com o senhor Luiz acompanhado de uma senhora de cabelos esbranquiçados. Bom dia, senhor Francisco. Fiquei preocupado pelo senhor estar sem remédio para a dor de cabeça e vim trazer. Remédio? Dor de cabeça? Mas Esta é a minha esposa. Estivemos conversando a seu respeito e ela quis conhecê-lo. Aproximando-se de mim,
Ele me confidenciou ao ouvido. O remédio a que me referi é o seu vidrinho de sal. Como disse que viria à tarde, fiquei preocupado, pensando como o amigo iria comer aquela comida sem tempero. Agora entendi. Muito obrigado, amigo. Tenho problemas de pressão e sem esse remédio a minha cabeça dói. Como vai, minha senhora? É um prazer imenso conhecer a esposa do meu amigo. O prazer é todo meu, senhor Francisco. Pode me chamar de Cira. É um apelido carinhoso com o qual estou habituada há muitos anos. Sentem-se, por favor. Vou deixá-los a sós para que conversem à vontade. Obrigada, senhora. Com licença. Eu ainda não a tinha visto por aqui com a turma do seu marido, dona Cira. Realmente é a primeira vez que venho. Visito sempre outra casa onde a situação é um pouco mais complicada. Um abrigo para idosos? Sim, mas só para mulheres. Por que a discriminação, dona Cira? Oh, não. Não é discriminação. Trata-se de uma casa para idosos com distúrbios mentais. Distúrbios mentais? A senhora quer dizer que, além de serem velhas, elas são loucas? Preferimos qualificá-las como portadoras de distúrbios mentais, senhor Francisco. Francamente, eu não sabia que existia isso. Eu já estive lá com a Cira, meu amigo, e não aguentei ver tanta dor e sofrimento. Eu imagino. O senhor é daqui da região mesmo? Não, senhora, sou do interior, vim da roça. Família grande? Tenho 3 filhos, mas não os vejo há mais de 40 anos. Irmãos, tenho 7. 6 homens e uma mulher, mas não sei nada deles desde que saí de casa, quando ainda era muito jovem. Todos nós cometemos muitos erros quando jovens, mas creio que isso é próprio da idade. O importante é buscarmos sempre a reconciliação com os nossos desafetos. Mas no meu caso não houve desentendimentos. Eu é que não voltei mais para casa. E nunca mais procurou nem mesmo seus pais? Esse é o remorso que carrego comigo na velhice, dona Cira. Tenho certeza de que meus pais sofreram muito com essa situação. Agora entendo, pois também sofro com a ausência dos meus filhos. Tudo tem uma razão de ser. Aproveite a dor do momento e aprenda a lição para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Depois de velho, dona Cira, hoje não tenho família nem ninguém. Oh, não diga isso. O meu Luís tem muita consideração pelo senhor. Embora o conheça há pouco tempo, o amanhã nos reserva muitas surpresas. Eu e meu Luís acreditamos que já tivemos outras vidas e que teremos outras ainda. Por isso lhe falo do amanhã. Esse é um assunto muito complicado. É mais difícil do que entender Deus. Um dia ainda nos sentaremos para falar sobre isso, se Deus quiser. Bem, senhor Francisco, temos que ir agora. Cira vai fazer seu trabalho lá no hospital junto às velhinhas. Retornarei mais tarde para continuarmos nossa conversa. É porque o senhor não veio para o almoço. Assim sobra mais tempo para conversarmos. Faça isso, Luís. Você vai ficar sozinho mesmo. Como sabe, só vou voltar para casa depois das 5. Então está combinado. Eu a levo para o hospital e volto para almoçar com o meu amigo. Foi um prazer conhecer o senhor, acredite. Eu digo mesmo. Espero que volte outras vezes. Eu voltarei com certeza. Até breve, senhor Francisco. Até breve e obrigado. Em menos de 40 minutos estarei de volta, senhor Francisco. Estarei esperando. Estranha essa minha amizade com o senhor Luís. Ele é uma pessoa simpática e agradável. E sua esposa também é muito agradável. Vamos aguardar a volta do meu amigo. Gosto muito de sua conversa.
onde paramos a nossa conversa ontem, Sr. Luís? Não tenho certeza, mas acho que estávamos discutindo sobre mudarmos nossa maneira de ser, em vez de exigirmos isso dos outros. Foi aí mesmo que paramos. Eu discordava do senhor e ainda discordo. É um direito do senhor concordar ou discordar. Mas nós temos que ser realistas. Quando levei ao conhecimento dos meus colegas que o senhor não gostava de apelidos e que achava que os outros também não gostavam, eles me atenderam, mas tiveram uma decepção. Foram unânimes em afirmar que é impossível atender a todos, pois alguns se sentiram desprestigiados por não receberem o tratamento a que estavam habituados, ou seja, por não serem chamados de tio e vô. Tem gente que é assim mesmo, esquece seus valores. O senhor já pensou se tivermos de diferenciar o tratamento que dispensamos a cada um aqui? Nesse caso, seria melhor que cada um trouxesse preso ao peito um cartaz explicando como gosta de ser tratado, não acha? O senhor ficou nervoso? Não precisa, Sr. Luís. Me desculpe, mas é melhor nos adaptarmos às pessoas e esperarmos o mínimo possível delas. Assim sofremos menos. Deus nos explica que somos espíritos milenares. Por isso, nosso desnível de compreensão e entendimento. Cada um acumulou, ao longo dos séculos, sua própria bagagem de conhecimento. Um momento. Explique tudo o que o senhor falou, mas com calma. Não é nada demais. Eu apenas disse que cada um de nós é detentor de um nível determinado de conhecimento. Por isso, volto a insistir que nós é que temos que mudar nossa maneira de pensar e não esperar do nosso semelhante atitudes que só nós dois compreendemos. Não importa a nossa idade. O importante é aceitar e compreender as pessoas como elas são e não como sonhamos. O senhor falou muita coisa com poucas palavras. É preciso discutirmos isso. Por exemplo, de onde o senhor tirou essa ideia de que vivemos muitos séculos? Isso vem da minha religião. Acredito, assim como a minha Cira, que todos nós já tivemos várias vidas antes desta. E teremos muitas outras no futuro. Mas isso é uma loucura, Sr. Luís. Como pode ser uma coisa dessas? É a única maneira de compreendermos a diferença de entendimento entre as pessoas. Vamos deixar isso de religião para outra ocasião. Na sua opinião, nós é que devemos mudar e não os outros. É isso? Sim. É por meio da religião que existe a única forma de aceitarmos isso. Não acho que deveríamos deixar para outra ocasião esse assunto, pois pela lógica que nos cerca, nossos dias estão muito limitados. E já é tempo de procurarmos compreender melhor Deus. O senhor não acha? Eu devo confessar que sempre me mantive longe da religião e de Deus. Mas, voltando ao assunto da mudança, fazer o que o senhor sugere não seria perder o orgulho de ser o que somos só para aceitar as pessoas como elas são? Absolutamente. O senhor continua sendo o mesmo. Apenas suas atitudes são diferentes. Acho que é mais difícil viver como o senhor vive do que fazer essa modificação. Todos deveríamos fazer essa mudança quando ainda jovens. Assim, a vida nos seria bem mais fácil. Se o senhor tiver razão, tudo ficará mais fácil. Viver sem Deus nos torna insensíveis e com a visão limitada apenas ao nosso mundo, Sr. Francisco. Está na hora do almoço. Vamos ao refeitório? O vidrinho de sal está com o senhor. Não se preocupe, está sim. Então vamos. Enquanto almoçamos, podemos continuar a conversa. Sugiro ao senhor que façamos uma experiência. Como assim?
Por 3 dias avaliamos e procuramos entender as pessoas que estão à sua volta, fazendo assim uma preparação para compreender suas situações, suas atitudes e sua maneira de ser antes que elas se aproximem do Senhor. É muito trabalhoso. Eu sei, amigo, mas é a única forma de compreender e aceitar os outros como eles são. Aí o amigo verá os resultados benéficos da mudança. E então? Aceito. E vamos começar pela dona Nelly, a supervisora, que não me dá um minuto de sossego. E que, por sinal, está agora de olho em nós dois lá no fundo do refeitório. Veja. Aceito. E vamos começar pela dona Nelly, a supervisora, que não me dá um minuto de sossego. E que, por sinal, está agora de olho em nós dois lá no fundo do refeitório. Veja. É verdade. Muito bem, senhor Francisco. O senhor sabe que ela é implicante. Feche os olhos para isso e procure alguma coisa boa no coração dela. Isso eu sei que ela tem, não posso negar. Ela trabalha muito mais do que as outras. Quando tem algum velho adoentado, ela não se preocupa com o horário e fica cheia de atenções com o doente. Dizem que é muito religiosa e que gosta dos velhos. Então, como estabelecer que ela é implicante? Não será preocupação em ajudar quem precisa? Olhando por esse lado, o senhor tem razão. Olha só, ela está vindo em direção à nossa mesa. É melhor ficarmos quietos. O senhor tem razão. Estava observando vocês dois. Ficaram conversando o tempo todo e mal mexeram na comida. O assunto era tão urgente que não podia ficar para mais tarde? A senhora não devia se meter em... A culpa foi minha, dona Nelly. Eu é que não dou trégua à língua, mas sempre que me encontro com meu amigo Francisco é assim. Os assuntos vão surgindo. Terminem de comer e não se esqueçam da sobremesa. Depois vocês vão lá para o canto do senhor Francisco e continuam a conversa. Entendido? Perfeitamente. Viu? Ela estava preocupada porque não nos alimentamos direito. Essa é a maneira de ela deixar evidente que gosta da gente. Cada um demonstra como sabe, meu amigo. E é isso que temos que colocar em nosso coração para que a nossa vida fique mais fácil. E o senhor quase já ia perdendo a paciência. Devo confessar que vai ser difícil para mim agir dessa forma. É só controlar os seus impulsos. Eu vou tentar. Os dias foram seguidos por meses. O senhor Luiz e eu tornamo-nos amigos inseparáveis. Muitas vezes eu recebi autorização para passar o fim de semana em sua casa. Aquele assunto de aceitar as pessoas como elas são e não exigir delas um tratamento diferenciado chegou ao fim. Acabei cedendo à influência dele e devo dizer que minha vida ficou bem mais fácil. Fiz mais amigos e eliminei a fama de rabugento e encrenqueiro que tinha. Agora o assunto em discussão era Deus. Discordávamos em alguns pontos, ou melhor, em muitos pontos. Não é tão difícil entender, amigo. Ah, sim? Então me responda. Por que estou vivo aqui na Terra até hoje se não realizo nada? Nem me diga uma coisa dessas. Há 1 ano, o amigo parecia um bicho do mato e não conseguia se relacionar com ninguém. No entanto, hoje, todos lá no asilo lhe querem bem. Isso não é fazer coisa alguma? O senhor mudou. Mesmo depois de velho, mudou. Sem falar que não sabemos o que Deus nos reserva para o amanhã. Acredito que ele tem se utilizado da nossa amizade para nos ensinar muita coisa. Com relação à religião,
Não tenho o conhecimento que tem a minha Cira, mas sou adepto do espiritismo, como o senhor já sabe, e acho que deveríamos aproveitar mais a oportunidade de estudar enquanto podemos. Afinal, não sabemos quanto tempo de vida ainda nos resta, não é verdade? É isso que não entendo. Para que estudar e aprender se já estamos no fim da vida? Desta vida. Temos muitas ainda pela frente, Senhor Francisco, até nos formarmos nas leis de Deus. E sendo assim, conhecimento nunca é demais. Essa religião é muito confusa para minha cabeça. Podemos rezar à vontade que ela não nos garante um lugar de descanso depois que a gente morre. Só vejo o senhor falar em estudo e trabalho. Ela não lhe promete o céu, mas também não lhe destina o inferno por seus pecados. Nisso o senhor tem razão. E se for verdade o que diz, perdi muito tempo em minha vida, sem falar nos erros que cometi, como de abandonar meus pais e meus irmãos. Estive pensando, talvez valesse a pena eu tentar voltar à minha terra e rever a minha família. O que o senhor acha? Bem, o senhor deixou passar muitos anos. Acredito que não será possível encontrar mais ninguém. Além do mais, a idade não lhe permite uma aventura dessa. Mas nós éramos 8 irmãos. Alguém ainda deve estar vivo como eu. Isso é uma realidade. Mas não muda outra que é a sua idade. Que tal deixarem a conversa para mais tarde, hein? Já vou tirar o almoço. Já não era sem demora, minha velha. Estou faminto. Fiz aquele prato que o senhor adora, senhor Francisco. Talharim ao molho com almôndegas. Quanta gentileza, dona Cira. Gentileza faz o senhor quando vem passar o fim de semana conosco. Adoramos a sua companhia. O sentimento é recíproco, pode acreditar. Bem, amigo, vamos para a mesa. O almoço, servido com muito carinho pela esposa do meu amigo, nos reunimos na sala para o cafezinho e um bate-papo descontraído. Mais café, senhor Francisco? Não, obrigado. Dona Cira, posso lhe fazer uma pergunta? Esteja à vontade. A senhora acredita mesmo que temos muitas vidas? Acredito, sim. Consequentemente, eu não acredito na morte do espírito. Eu até me comunico com eles. E esses espíritos com quem a senhora conversa não poderiam dizer se ainda tem alguém da minha família aqui na Terra? Bem, eu posso pedir ajuda, mas não posso impor a eles que me atendam. Pois existem muitas leis a serem respeitadas, das quais não temos total conhecimento. Mas vou pedir a Deus em minhas preces que permita a eles nos atender na medida do possível. Nunca os vi fazerem isso, pois se preocupam sempre em nos instruir e esclarecer. E essa é uma questão bem diferente. E demora? Como lhe disse, não conheço os detalhes que envolvem uma questão como essa. Portanto, não poderia lhe precisar o tempo. Mas aprendi que quando somos merecedores e há a necessidade, as respostas vêm quase que imediatamente. Além do mais, na minha religião tem um ensinamento que fala que os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que podemos imaginar. Essa parte do merecimento é que pode complicar as coisas, dona Cira. A misericórdia de Deus foge à nossa capacidade de compreensão. Sejamos pacientes e confiantes, pois Ele nunca deixa os seus filhos no abandono. Naquele dia voltei ao asilo preocupado e pensando em tudo que ouvira da minha amiga referente a Deus. Em meus 84 anos de vida, parei para pensar nele uma única vez há muitos anos, quando ainda era jovem e estava passando fome e dormindo na rua. Meu Deus,
Agora compreendo como as coisas funcionam. Naquele dia, depois que rezei, esperei uma resposta milagrosa. Esperei que aparecesse à minha frente um prato de comida. Mas em seu lugar apareceu o Sr. Venâncio, e eu não vi isso como sendo Deus atendendo às minhas orações. Que vergonha! Só agora, tantos anos depois, é que venho compreender. O Sr. Venâncio foi a resposta às minhas preces, e vivi uma vida inteira sem ao menos dar um muito obrigado para Deus. Era segunda-feira. Eu tratava dos passarinhos em meu canto no jardim e continuava com meus pensamentos enquanto aguardava o Sr. Luiz, que iria almoçar comigo. Senhor Francisco? O que ela estará querendo? Deixe para tratar dos pássaros depois. O senhor tem visita. Até que enfim o danado do Sr. Luiz chegou. Não é o seu amigo. É o filho dele. O Sr. Lucas? Sim. Está esperando pelo senhor na sala de visitas. Eu lhe acompanho. Dirigi-me rapidamente para a sala de visitas e lá estava o Sr. Lucas, um jovem senhor que eu conhecera na casa do Sr. Luiz. Eu o vira apenas algumas poucas vezes. Bom dia, seu Francisco. Bom dia. Espero que o senhor não seja portador de notícia ruim. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui em outra situação. O que aconteceu? O meu pai, senhor Francisco. O que tem o meu amigo Luiz? Ele passou mal esta noite e tivemos que interná-lo. Oh, meu Deus! Minha mãe pediu-me que viesse avisar o senhor, pois ela sabe que vocês teriam um encontro agora pela manhã. Mas o que aconteceu com o meu amigo? Ele teve um infarte. Um infarte? Não é possível. Fique calmo, senhor Francisco. O pior já passou. O médico afirmou que ele passa bem. Eu ouvia preocupado as explicações do Sr. Lucas. Fiquei receoso de perder o amigo que eu levara tantos anos para encontrar e que me fizera achar Deus depois de corrigir muitos dos meus defeitos. Mas ele está consciente, não está? Não, senhor. Ele dorme sob o efeito de remédios. O senhor poderia levar-me ao hospital para que eu possa vê-lo? Sim, claro, mas hoje as visitas estão proibidas. Nem minha mãe pode ficar no quarto com ele. Assim que elas forem liberadas, eu virei buscá-lo. Fiquei de cabeça baixa para que ele não visse que eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Dona Nelly, que estava presente, ouvira tudo. Senhor Lucas, todos nós aqui do asilo temos uma grande estima e consideração pelo seu pai. E acredito que a amizade dele e do Sr. Francisco seja algo muito importante para os dois. Por isso peço-lhe o favor de nos manter informados sobre o estado de saúde dele. Faça isso por telefone e ficaremos mais tranquilos. Claro, minha senhora. Assim que eu retornar ao hospital, ligarei para dizer se houve alteração no seu quadro. E quando forem permitidas as visitas, eu acompanharei o Sr. Francisco até lá. Obrigado, senhora. Senhor Francisco, minha mãe pediu que eu falasse para o senhor não esquecer de rezar para o papai. É claro que farei isso. Bem, preciso ir. Estou preocupado com a minha mãe. Ela já tem idade avançada e está sofrendo muito. Até logo e fiquem com Deus. O senhor está sofrendo, não é? Será que vou perder meu amigo, Dona Nelly? Um homem tão bom que tem me ajudado tanto. Deus não desampara seus filhos, Sr. Francisco. O Sr. Luiz não merece esse sofrimento. E quem de nós pode afirmar que ele está sofrendo? Um infarte na idade dele é muito perigoso. Viver é sempre perigoso, Sr. Francisco, pois todos os dias nos expomos a muitas situações de risco. Lembre-se de fazer as orações que a esposa dele pediu.
Venha, eu o acompanharei até o seu quarto. Acomodado numa poltrona em meu quarto, fechei os olhos e fiz minhas orações, pedindo que Deus ajudasse meu amigo a se recuperar. Aproveitei para agradecer tudo que eu havia recebido nesta vida e não tinha reconhecido. Foi um dia doloroso para mim. Mal consegui me alimentar e foi preciso que Dona Nelly me desse um remédio à noite para eu me acalmar, pois não conseguia conter as lágrimas. Não estava revoltado, mas previa longos dias de solidão pela frente caso meu amigo partisse. Sob o efeito do remédio, não vi a noite passar, e quando o sol já brilhava, acordei em sobressalto. Rapidamente me troquei e saí à procura de Dona Nelly na secretaria. Bom dia, Dona Nelly. Bom dia, Sr. Francisco. O senhor dormiu bem? Desde que veio para o asilo, nunca o vi acordar tão tarde. Foi o remédio que a senhora me deu que me fez perder a hora. E então, recebeu alguma notícia do Sr. Luiz? Sim, o filho dele ligou logo cedo. Seu amigo Luiz já acordou e deseja sua presença ao seu lado. Ah, graças a Deus. Eu tenho que ir para lá o mais rápido possível. A senhora me acompanha? Não será preciso. O Sr. Lucas já está vindo para buscá-lo. Ah, que bom. Então vou para o meu quarto trocar de roupa. Não é preciso. O senhor está bem assim. Só está faltando o chapéu. Mas pode ficar aqui mesmo. Eu vou buscar para o senhor. Assim que o Sr. Lucas chegou, seguimos para o hospital em seu carro. Ao entrar no quarto, estranhei, pois só estava Dona Cira, que me recebeu com um carinhoso abraço. Oh, que bom que o senhor veio, Sr. Francisco. Oh, meu Luiz deseja tanto lhe ver. Mas onde ele está? O quarto está vazio. Levaram-no para fazer alguns exames, mas logo o trarão de volta. Sente-se, Sr. Francisco. Obrigado. Lucas, meu filho. Sim, mamãe. Você precisa ir até a portaria para preencher e assinar alguns papéis. Pode fazer isso agora? Claro. E então, como foi acontecer uma coisa dessas com o meu amigo? Pois é. Ontem, depois do jantar, ele começou a se queixar de umas dores no peito. Sentiu os braços pesados e... E se não fossem os cuidados que ele recebeu de imediato, logo que aqui chegamos, não sei se não teria acontecido pior. Eu tenho pedido a Deus que nos dê calma e confiança em seus desígnios. Fiz as orações conforme a senhora pediu-me, Dona Cira, mas não creio muito que Deus as tenha ouvido, sabendo de onde partiram. Entardecer de uma Vida, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires, adaptação de Sidney Carbone.